Muito bem, vamos lá. Nosso estudo de hoje, o livro dos Espíritos. Nós estamos finalizando a parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, o capítulo número 11, os três reinos, dos três reinos, e nós vamos fechar com o item metempsicose, a partir da questão 611. Inicialmente, quando nós falamos em metempsicose, é um tema que envolve naturalmente a própria reencarnação, e envolvendo a reencarnação, que ela é, dentro da visão oriental, bom dia Angelina, dentro da visão oriental, ela é chamada também de transmigração das almas. Esse termo, transmigração das almas, ele é um termo bastante antigo, que data de séculos, até milênios, talvez com outras expressões, lembrando que a ideia da reencarnação não é uma criação nova, não é uma ideia nova, mas é uma intuição que a humanidade carrega já há muitas gerações, pelas intuições recebidas por parte do plano espiritual, ao mesmo tempo também das lembranças, né? Porque os mesmos fenômenos que nós encontramos hoje, fenômenos que são estudados, bom dia Maria, fenômenos que são estudados hoje, né, pelas universidades, né, especialmente, nós temos o NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudo da Espiritualidade. Né? Então, o NUPES, ele orienta acadêmicos da área da psicologia, da área da medicina e de outras áreas também ao estudo da espiritualidade, especialmente temas relacionados com experiência de quase-morte, em que é possível coletar informações, relatos de pessoas sobre experiências vividas durante esse momento, né, de quase-morte, acidentes, cirurgias, comas e outras situações. E um outro tema também bastante estudado é lembranças de existências passadas, para dois grupos em especial. Para crianças que trazem relatos daquilo que lembram de existências anteriores, e para adultos, né? Então, marcas de nascença, lembranças de locais, de datas, traumas que são relatados e tudo mais. Então, a transmigração das almas é algo que, se hoje isso é estudado por esses grupos, no passado isso sempre aconteceu. Só que não tinha primeiro entendimento, esclarecimento, que gerava muitas vezes temores, rótulos, né? Pessoas que achavam que estavam enlouquecendo porque imagens eram projetadas em suas mentes e elas não sabiam, não entendiam qual era a origem. Então, se voltarmos 2.000 anos no tempo, 3.000 anos do tempo, nós vamos encontrar pessoas que viviam isso também. Né? Então, da mesma forma que nós vamos encontrar as manifestações dos espíritos, processos obsessivos, mentores espirituais se comunicando com pessoas, então não é algo que aconteceu a partir do momento em que o espiritismo passa a existir. É algo que faz parte da natureza humana na relação entre as duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Então a ideia da reencarnação é algo que vem sendo passada, vendo vivida, e muitas vezes teorizada, mistificada por muitos e muitos grupos, até chegar onde nós estamos hoje, em que nós temos algumas religiões que têm nas suas bases dogmáticas a reencarnação como uma realidade, como nós tivemos no cristianismo no passado, no judaísmo no passado, o hinduísmo e o budismo na atualidade, mas trazendo isso desde muito tempo, né? Lembrando que o hinduísmo ele é uma evolução não, né? Uma filosofia que surgiu a partir dos Vedas, né? E os Vedas eram religiões antigas da Índia e que datam ali de aproximadamente 5.000, 7.000 anos. É muito tempo, né? Então eu me lembro de um documentário que falava sobre a Índia, que contava as origens, né, do subcontinente indiano, que antes de ser a Índia como nós conhecemos hoje, era toda aquela região
E eles são muito, mas muito velhos, muito antigos, né? Assim como os chineses também são, os europeus. Mas os Vedas, em especial, eles já traziam essa visão muito mais mística, né? Assim como nós tivemos os druidas no passado, né? Inclusive envolvendo a história de Kardec. Então a ideia da reencarnação era muito antiga. Só que na atualidade nós temos o hinduísmo, o budismo, a doutrina espírita e algumas outras religiões. A Umbanda também tem a ideia da reencarnação como parte do seu conjunto de crenças, dos seus dogmas, né? Então, mas no restante da humanidade a gente já não tem isso. Então, o fato do hinduísmo, né, que os indianos têm mais de 1 bilhão de pessoas, então podemos dizer ali que pelo menos 1/7 ou 1/6 da população mundial vê a reencarnação como uma realidade, né? E os demais, em muitas filosofias, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que a religião evangélica ela é muito mais forte, nós temos pessoas que são dessas religiões, católicos, evangélicos, mas também trazem aquela ideia de que a reencarnação é possível, né? Tanto que nós vemos isso em filmes dos mais variados, né, dos gêneros mais variados, nós vamos ver a reencarnação. Um filme de terror, um filme de aventura, um filme de comédia, um filme de romance. Então eles vão acrescentando esses ingredientes, né? No caso, esse tema da reencarnação, porque embora não seja oficial das religiões professadas, isso faz parte da cultura geral. Né? Uma pesquisa foi feita recentemente que mais de 50% da população americana crê na reencarnação, independentemente da religião que professam. Então, a ideia da reencarnação ela é muito presente. Só que a forma como ela acontece, já é diferente dependendo de cada cultura. No caso, por exemplo, dos hindus, assim como os budistas, a ideia da reencarnação ela pode acontecer de uma pessoa sendo punida pela vida que ela teve no presente, reencarnar em corpos de animais, inclusive de insetos, né? Inclusive de pedras, por exemplo, né? Bom dia, Andréia. Uma pessoa que, para ser punida, ela vai reencarnar numa pedra, numa rocha. Então, assim, todas essas questões que são colocadas sobre a forma como a reencarnação acontece, a doutrina trouxe para nós, a doutrina espírita trouxe para nós uma visão diferente. Ela trouxe, então, que a reencarnação, sim, ela é uma realidade, só que ela segue um processo, e lembrando também, né, que isso não é simplesmente uma afirmação que os espíritos fazem e que nós temos simplesmente que acreditar. Na verdade, nós temos que entender. E esse entendimento parte exatamente quando nós estudamos sobre a evolução do princípio espiritual, sobre a complexidade do perispírito que vai acompanhando a evolução desse princípio inteligente. Então, nós estudamos, por exemplo, a evolução dos animais, no item anterior, né? Os homens e os animais, né? Nós vimos sobre o desenvolvimento dos animais no seu psiquismo, na sua inteligência, nos seus valores, embora ainda valores bastante primitivos, bastante simples, mas lembrando sempre que é aquele processo de evolução contínua que as coisas vão acontecendo, até o momento em que o princípio espiritual, atingindo a condição humana, pela sua evolução e pelo desenvolvimento intelectual, mental que ele tem, ele alcança a condição humana. Portanto, quando nós lembramos desse princípio, a reencarnação se torna para nós algo muito mais palpável. E aí, então, quando os espíritos dizem que um ser humano reencarna no corpo de um ser humano, e um animal reencarna no corpo de um animal, e não é possível nós invertermos esses papéis, um animal reencarnar no corpo de um humano, tampouco um humano reencarnar no corpo de um animal, nós remetemos exatamente a esse entendimento sobre a complexidade da consciência do ser, sobre a complexidade da estrutura perispiritual, para perceber que não é possível. Simplesmente um espírito que alcançou a condição humana, com todas as suas conquistas, com todos os seus atributos, simplesmente reencarnar no corpo de um animal simples. Porque existe uma grande incompatibilidade nesse processo. Então, a ideia que tem de reencarnar no corpo de um animal, ou reencarnar no corpo de uma planta, ou reencarnar no corpo de uma pessoa, essa ideia, dentro dessas culturas, ela se dá muito mais na ideia do castigo e na ideia do prêmio.
né? Então, se o espírito for bom, ele vai ter uma vida boa, entendendo essa vida boa como sendo um ser humano que vive ali com todas as facilidades da vida material. E vida moral também, vida espiritual e tudo mais. Mas no caso de uma pessoa que cometeu ali um crime, uma pessoa que cometeu erros durante a sua existência, essa punição vem exatamente nesse retrocesso. Então, o que nós pensamos é exatamente em você ser castigado ou você ser premiado, mas não no processo fisiológico da reencarnação, envolvendo corpo físico, envolvendo perispírito, evolução. Exatamente porque essas religiões, por se basearem muito nesse conjunto de crenças, ela não tem a possibilidade de estudar, digamos assim, de uma forma muito mais técnica, muito mais, entre aspas, científica, e eu coloco científica entre aspas, porque nós não estamos tratando da ciência terrena, mas da ciência espiritual, né? Porque ela tem como objeto de análise exatamente aquilo que vem para nós através dessas orientações e através da própria lógica, da própria razão. Então, enquanto essas religiões não têm essas informações, elas se baseiam exatamente nessa questão, né, do castigo ou do benefício. Da mesma forma, esse mesmo raciocínio, nós podemos aplicar também com relação... Só um instantinho. Só um instante, amigos. Só um instante. Pronto, eu voltei, pessoal. O portal que reiniciou aqui, mas está tudo em ordem. Fala, professor, bom dia. Então, vamos lá. Então, o mesmo raciocínio que a gente tem com relação a essa ideia da reencarnação, só para aproveitar, só para poder rever, que eu não sei se eu perdi o áudio aqui aquela hora, né? Então, como a reencarnação nessas culturas não trazem, no caso o budismo, por exemplo, a gente lembra que o budismo ele é uma doutrina que ela surgiu antes de Jesus. Antes talvez ali 600 anos antes de Jesus. E enquanto que o hinduísmo, nós podemos voltar 7.000 anos no tempo, a partir dos Vedas, né? Então são filosofias muito antigas, mas que pelo fato de não trazerem esse controle universal, de não trazerem esse viés científico-filosófico para analisar esses processos, tudo é baseado, então, naquela visão muito mais prática da reencarnação. Por que prática? Porque se você for bom, você tem o benefício. Se você for ruim, você tem um castigo. Agora, o mesmo raciocínio a gente pode ter também, para ter um entendimento mais claro, a respeito da morte e do nascimento. Quando nós temos, no caso do próprio cristianismo, aqui no nosso mundo ocidental, as pessoas veem o nascimento e a morte apenas a partir do momento em que o corpo para de funcionar ou que uma criança nasce. O que vem depois é baseado em crença. Eu acredito que ele vai para o céu, eu acredito que ele veio do templo das almas, eu acredito que ele vá para o inferno, eu acredito. No caso da doutrina espírita, os espíritos vêm dizer o que acontece. Portanto, a ideia da reencarnação, o nascimento, a morte, todo esse processo ele é baseado, a partir da visão da doutrina espírita, nos relatos que os próprios espíritos trazem, já que a mediunidade faz parte de um desses valiosos mecanismos de conexão entre os dois mundos, enquanto que essas outras filosofias não possuem esse recurso. Portanto, elas mesmas criam suas bases de crenças baseadas na cultura, baseadas nas tradições, baseadas nas interpretações que são feitas. Bom dia, Jerusa. Portanto, então, quando nós falamos em metempsicose, é importante a gente trazer essa definição. Por que ainda se acredita nessa forma? Exatamente pela praticidade que a reencarnação pode ter, beneficiando ou castigando uma pessoa. Então vamos lá. Primeiro, a palavra metempsicose. Separei aqui para nós uma definição, para entendermos direitinho, né? Porque nós lembramos que no século XIX, na Europa, tanto que nós lembramos, né, quando nós estudamos sobre a Rainha de Oude, lá no livro O Céu e o Inferno, que também nós estudamos na Revista Espírita, ela era aquela rainha que saiu da Índia e foi até a França, naquelas relações internacionais, aquelas relações diplomáticas que se tinha naquela época, e ela, durante a volta, durante o retorno dela para a Índia,
ela acabou morrendo, e dessa morte, então, nós temos toda a história em que Kardec fez a evocação, afinal de contas, era uma rainha que estava morrendo, né? Era uma rainha que desencarnou. Então, uma oportunidade como essa era algo assim simplesmente imperdível. Kardec tinha que chamar essa pessoa para poder ser entrevistada e trazer as suas impressões. E aí nós conhecemos toda a história dela, né? Da arrogância, do orgulho, da vaidade, que ela acabou apresentando pelo fato de ser uma rainha e de ser tratada como uma pessoa. Tanto a gente lembra que ela exigiu de Kardec que fosse tratada como Vossa Majestade. E Kardec entrou na onda, né, para não contrariar, e acabou depois, né? Sim, Majestade, muito bem, Majestade. Né? Só que, na verdade, era um espírito num grande estado de perturbação que estava vivendo ainda aquela ilusão do mundo material que ela tinha. Então, nós percebemos nessa relação entre Índia e França, ou Índia e Europa, nós percebemos que era uma relação muito estreita e, portanto, a ideia da metempsicose que vinha sendo trazida da Índia para a França trazia essa visão mística que quando o Espiritismo, então, estava sendo elaborado, as bases filosóficas do Espiritismo estavam sendo elaboradas, a ideia da metempsicose contrariou, entrou em choque com aquilo que os espíritos estavam dizendo, que não é possível a reencarnação em corpos inferiores, em organismos inferiores, dada a incompatibilidade da evolução do espírito, da evolução do ser. Por isso Kardec trata desse tema da metempsicose, exatamente porque essa visão cultural que veio da Índia se tornou presente na Europa. E aí então Kardec, tendo uma visão diferenciada, ele então trouxe para fazer essa análise junto aos espíritos. Então vamos lá. Metempsicose, nada é por acaso, né? É importante a gente perceber esses contextos históricos, porque não é simplesmente Kardec pegou esse tema aleatoriamente. Esse tema foi trazido, influenciando a cultura europeia, e trouxe ali crenças e descrenças e tudo mais. Então vamos lá. Daí imaginemos o que os chineses, por exemplo, poderiam trazer, né, se não tivesse aquele preconceito e aquela distância toda entre esses dois mundos, né? Já que da China para chegar na Europa era uma viagem muito difícil. E o próprio Kardec já chegou a mencionar na Revista Espírita que havia esse preconceito, né, entre, por exemplo, comunidades africanas, que eram vistas como inferiores exatamente por causa daquela visão colonial que a Europa tinha, daquele imperialismo europeu, né, que hoje os jovens estudam na escola, né, sobre essa fase, e da mesma forma também os chineses também eram vistos numa classe inferior, porque era tudo ali baseado numa visão eurocêntrica, né, ou seja, a visão da Europa era o centro do mundo. Assim como nós temos hoje tanto uma visão norte-americana como uma visão europeia, vê o mundo de cima para baixo, e não numa igualdade, né? Nós somos aqui e o resto do mundo é apenas o resto do mundo. Já entra em questões geopolíticas e tudo mais. Então, os chineses também poderiam contribuir muito com isso, assim como também, né, as comunidades africanas, que teriam muito a contribuir com seu conjunto de crenças. Então Kardec não teve oportunidade de explorar tanto, exatamente porque durante esse período de 11 anos, que ele elaborou ali as bases da doutrina, de 1857, 12 anos na verdade, né? 11 anos e meio, né? Ou 12 anos e meio. De 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, até 1869, quando ele desencarnou. Então ele foi trabalhando nos livros, na Revista Espírita e tudo mais, e nesse período ele não podia sair pelo mundo desbravando. Se a doutrina espírita já tivesse uma base formada e Kardec tivesse uma liberdade, ele poderia, por exemplo, fazer a mesma coisa que Darwin fez. Darwin, para poder criar ali o livro, né, A Evolução das Espécies, ele pegou o Beagle, né, que era aquele navio, e ele saiu passando pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil, deu ali, fez o contorno embaixo da América do Sul, subiu pelo Pacífico até chegar lá em cima, na ilha de Galápagos, né, onde ali no Equador, onde ele teve a grande visão sobre a evolução das espécies devido àquela comunidade isolada. Imaginemos se Kardec pegasse um desses navios e saísse perambulando pelo mundo afora, colecionando informações, fazendo pesquisas sobre cada cultura a respeito da espiritualidade. Mas não, Kardec teve que se concentrar em fazer aquele trabalho especificamente e caberia depois às outras sociedades, ou melhor, às outras gerações, fazer esse trabalho mais aprofundado.
Mas vamos lá então. Só a introdução, nós fizemos quase metade do estudo só com a introdução. Mas vamos lá. Metempsicose é um conceito filosófico e religioso que descreve a transmigração da alma de um corpo para outro após a morte, incluindo a reencarnação de humanos em corpos de animais e vice-versa. Com raízes no Egito e na Índia antiga, o termo foi difundido na Grécia por Pitágoras como uma forma de evolução ou punição. Os pontos-chave da metempsicose. Então, a origem e o significado, para a gente poder entender, né? Então, é derivado do grego. Então, lembrando que apesar desse nome, a ideia da transmigração das almas ser ali tanto da Índia como do Egito, foram os gregos que criaram esse termo, né? Então ele colocou assim, derivado do grego metempsicoses, refere-se à passagem da alma, transmigração, entre diferentes formas de vida. A diferença da reencarnação moderna, né? Diferente do espiritismo, que foca na reencarnação humana, a metempsicose clássica incluía a possibilidade da alma humana retornar em um corpo de animal. Então já tem uma diferença aí. Bom dia, abraço. Conceito filosófico. Frequentemente interpretada na antiguidade como uma forma de punição ou expiação de erros, que era usado o termo karma, onde o comportamento da vida determinava a próxima espécie. Né? No caso, uma perspectiva mais espiritualista, como é o caso do Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Kardec questiona a possibilidade da alma humana regredir ao reino animal, diferenciando a ideia de metempsicose da evolução contínua. Né? Então, a ideia trata exatamente dessa questão de valorizar exatamente a condição evolutiva do princípio espiritual, e não ela ficar transitando entre espécies diferentes. Então aqui, metempsicose, questão 611. Vamos acompanhar agora aquilo que Kardec apresentou e aquilo que os espíritos trouxeram. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose, ou seja, se os seres humanos começam numa condição evolutiva inferior e através do processo evolutivo chega na condição humana, mostra exatamente aquilo que foi trazido em questões anteriores, falando daquela conexão entre o átomo e o arcanjo. Ou seja, se todas as espécies estão conectadas pelo fato de participarem de um processo evolutivo linear, que ele vai evoluindo, embora buscando ramificações diferentes, o princípio inteligente começa no átomo e termina no arcanjo. Se há essa conexão, não é possível, da mesma forma que o princípio inteligente evolui na condição humana, ele possa também regredir na condição animal, já que ele faz parte da mesma estrada, porque podemos pensar dessa forma, né? Então, o que está perguntando Kardec é, o fato de estarem nessa mesma evolução, nessa mesma linha comum, essa ideia da metempsicose, de ir e voltar na reencarnação, isso é uma realidade? A resposta dos espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito, aqui o espírito no sentido espírito humano, né? Porque como Kardec lembra, né, a gente já lembra, não, né, como os espíritos lembram, através de uma resposta para Kardec, a questão de palavras é um problema que nós temos que resolver. Usar as palavras certas para trazer o significado certo. Nesse caso aqui, então, que nós temos é a ideia de espírito animal e espírito humano. Aqui os espíritos estão dizendo princípio inteligente, porque é uma estrutura... deixa eu ver aqui. Não, Marlita, tudo desligadinho, tá? Então, o princípio inteligente é chamado desse elemento espiritual ainda na sua origem,
até atingir a condição de espírito, que é a condição humana, que seria, nesse caso, o topo, né, o objetivo final da evolução aqui no nosso mundo. Mas nós podemos simplesmente usar a expressão espírito animal e espírito humano. Kardec já usou essa expressão, inclusive, lá no livro A Gênese, quando ele chama o animal de espírito animal. Então vamos lá. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda a relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Do animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de um animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então os espíritos já são aqui objetivos, diretos, taxativos, trazendo para nós esse entendimento. E foi aquilo que nós conversamos no início. Não é o fato do espírito dizer que a metempsicose não é verdadeira que a gente vai dizer, é verdade, então, a partir de agora, nós não podemos mais aceitar a metempsicose. Mas é baseado exatamente naquele raciocínio todo sobre todo o processo evolutivo da consciência, a evolução perispiritual, para fazer com que o espírito que atingiu a condição humana seja reduzido a um sapo, por exemplo. Em que a consciência, qual é a diferença entre a consciência de um sapo e a consciência de um ser humano? Como é que é possível, então, nós ignorarmos todo o processo evolutivo? E só o fato, só para a gente poder lembrar, que quando nós falamos sobre a evolução dos espíritos pré-humanos, né, dentro daquilo que nós estudamos, né, que é a espécie que é a ancestral mais antiga conhecida do ser humano, ela data de 7 milhões de anos, então nós imaginamos que 7 milhões de anos para alcançar essa evolução, para sair daquele ser que era até mesmo antepassado dos macacos, para chegar no ser humano, 7 milhões de anos, pelo menos, para simplesmente de uma encarnação para outra, o indivíduo sai do ser humano e vai num sapo, vai num peixe, vai num pássaro. Né? Então, quer dizer, a própria lógica, o entendimento do processo evolutivo já traz para nós o entendimento da impossibilidade disso acontecer. A Andrea colocou, né? Prefiro ser lagarto para virar borboleta, né? Vai que reencarna como uma perereca, né, André? Já pensou? Isso é que é castigo, né? Se virar lagarto e passar para borboleta, tá bom, já tá lucrando, né? O Brás colocou, né? Para ver, né? Regride a um ovoide, mas não animal. Mas o ovoide, o Brás, é uma questão de consciência, é uma questão perispiritual, não é uma questão evolutiva. Porque assim como o indivíduo regride, retrocede na sua estrutura, na condição de ovoide, ele pode ser trabalhado para poder alcançar novamente a condição humana, desde que ele seja devidamente tratado para isso. É uma questão consciencial, não é uma questão evolutiva. Né? O professor lembrou, né, até porque estaria contrário à evolução do átomo até o arcanjo, né? Mas quem tem gente com cara de sapo, né, isso tem, né? Pois é. Mas o que eu tinha comentado antes, professor, é que essa crença da reencarnação, ela vem então do Egito e vem da Índia, e eles entendiam isso exatamente porque era prático pensar nisso, né? E não simplesmente pensar na estrutura, na fisiologia, né? Um gato meio torto, né, Brás? Mas tudo bem. O ovoide, em ambos os casos, fora de cogitação, né? Pois é. E seguindo então aqui, ó, questão 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta bem objetiva. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Aqui, obviamente, ele está falando no sentido objetivo, né? Ele não está falando, mas o rio, quando ele chega lá embaixo, ele vai evaporar, vira nuvem e volta para a sua origem. Aí seria muito mais um preciosismo, seria muito mais uma implicância, né? Mas o raciocínio deu para entender. Então o espírito sempre progride, o espírito sempre evolui. Né? Questão 613, que traz para nós aqui uma resposta, embora breve, Kardec desenvolveu bastante para poder concluir esse assunto.
Por isso a gente vai lembrar mais uma vez que Kardec apenas abordou esse tema em 3 questões, porque era um tema que estava presente na cultura europeia por causa daquela influência indiana. Mas não era algo que ele poderia perder muito tempo, ele apenas trouxe porque o tema surgiu e valeria apenas fazer uma abordagem sobre ele, mas não dedicar um estudo tão profundo sobre ele pela própria lógica de que a reencarnação em corpo de um animal não tinha fundamento. Né? Então, questão 613, vamos lá. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui suas diferentes existências? Aqui, quando fala já nas suas, a questão das diferentes existências, tem aquela observação clássica de rodapé, que fala sobre aquela nota explicativa, para evitar qualquer tipo de análise preconceituosa. Né? Isso porque, lembrando que naquela época, ele falava sobre diferentes existências do ser humano, comparando, por exemplo, vamos lembrar historicamente, os europeus, então, percebendo uma oportunidade de dividir o continente africano em vários pedaços para que eles pudessem extrair todas as riquezas, expandir o seu mercado e tudo mais, né? o lugar onde eles poderiam distribuir as suas mercadorias e tal, eles acabaram tendo contato com muitas culturas que eram ainda isoladas daquela visão de sociedade que os europeus tinham. Da mesma forma que nós hoje vamos para a Amazônia, vamos para alguns países aqui da América do Sul, e nós vemos ali comunidades indígenas isoladas. Na visão dos europeus, claro que eles eram superiores. A Europa era culturalmente, tecnologicamente, a riqueza, né, até mesmo a parte econômica, ela era o centro do planeta naquela época. As grandes navegações, os grandes exércitos, os grandes reinos, né? Então eles se consideravam como sendo realmente o centro do mundo. E de repente eles chegam com suas universidades, com suas catedrais, com seus centros de pesquisa, e eles chegam na África encontrando comunidades isoladas com pessoas vivendo em cabanas, se alimentando da caça, enquanto que a Europa passou por todo aquele processo, né, que nós já conhecemos, né, de feudalismo, depois passou para aquela parte mais de grandes navegações e coisa e tal. Mas a própria África, apesar disso tudo, hoje as escolas estão chamando a atenção dos alunos para não olharem para a África apenas como comunidades, lugares onde pessoas eram escravizadas. A África era um continente muito rico, com reinos muito antigos. Reinos seculares, reinos até mesmo milenários, com sua própria cultura, com suas próprias tradições, com suas próprias crenças. Só que os europeus, chegando com aquela visão de superioridade, simplesmente não reconheceu isso. Acharam realmente que eles eram superiores a tudo. Então, o que até mesmo Kardec acabou sendo influenciado por essa cultura, o que é muito natural, né, de ver, por exemplo, uma pessoa que reencarna na África como um ser, como um espírito inferior àquele que reencarna na Europa. Exatamente por causa dessa visão cultural que se tinha naquela época. Então eu sou um europeu, eu visto essa roupa, eu pego meus livros, eu vou para a minha academia, academia universitária, pesquisa, né? Nós vamos aqui para o nosso castelo, para o nosso reino, e eu vou chegar naquele lugar e ver aquelas pessoas que muitas vezes ainda naquela época, infelizmente, vivia do canibalismo algumas culturas. Então, como é que os europeus vão olhar tudo isso? Claro que com um certo choque cultural de vendo a civilização do seu ponto de vista comparado com uma sociedade primitiva do seu ponto de vista. E se existe essa evolução social, era natural que existisse também uma visão de evolução espiritual, em que esses grupos, essas comunidades inferiores fossem formadas por espíritos inferiores. Aí depois, então, como a gente já conversou sobre isso, na atualidade, então, a Federação Espírita Brasileira
em contato com o Ministério Público da Bahia, acabou trazendo essa nota de esclarecimento para que não confundisse essa visão cultural do século XIX com uma visão preconceituosa do presente. Já que a doutrina espírita não admite isso, que exista esse preconceito de que o espírito é superior pela sua etnia, pela sua cor. O espírito mostra a sua evolução pela sua condição moral. E não simplesmente porque ele reencarna num país ou no outro país. Né? Então isso tudo foi, essa nota explicativa trata exatamente dessa questão. Então Kardec, quando ele fala aqui de pois ele coloca aqui no trechinho, deixa eu ler aqui. Ele diz assim, aqui na resposta, na pergunta que ele coloca, né? Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Então, reencarna num lugar, ele tem uma condição inferior. Reencarna no outro, ele tem uma condição superior. Então, todo mundo que reencarna naquele lugar são espíritos inferiores, e todos aqueles que reencarnam nesse outro lugar são espíritos superiores. E aí a nota explicativa, então, esclarece tudo isso. Né? Tem sim, André, não pode esquecer nunca disso. Para que a gente foque muito nessa questão histórico-cultural, para não confundir as coisas. E fazer uma atualização, né, uma revisão do nosso entendimento sobre tudo isso também. Mas vamos lá. Então, a resposta dos espíritos. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, desnaturou, como costuma fazer, com a maioria de suas ideias intuitivas. Ou seja, então, naquela época, houve essa desnaturalização, essa deformação desse entendimento, como hoje também nós temos esse preconceito, infelizmente. E Kardec, então, ele vai complementar agora. Antes de ler o comentário de Kardec, deixa eu ver vocês aqui. O professor colocou ali, curioso, né, como os países gostam de ter animais como símbolo, né? Sim, né, porque os animais fazem parte da nossa cultura. Então a gente acaba depois animando esses seres, humanizando esses seres para terem as representações, né? A Brás lembrou, na expansão do Império Romano, teve um certo valor nesse contexto, né? O Império Romano influenciou muito também, né? Desenvolvimento, organização, as próprias leis também que foram trazidas, né? Então houve certamente ali grande influência. Vamos lá então, comentário de Kardec sobre agora. Kardec então ele vai fechar essa questão 613 e na verdade ele vai concluir toda essa parte da metempsicose. Então ele diz assim, seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimento que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais de duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Olha só então o que ele coloca, né? A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina, da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos
muito mais a seu favor do que contrários a ele. Então Kardec aqui ele começa a trazer para nós o entendimento de que a ideia da metempsicose, sendo professada por a crença da metempsicose, sendo professada por homens eminentes, né, pessoas inteligentes, pessoas cultas, que mesmo assim levam em consideração a ideia da reencarnação em corpos de animais e vice-versa, pelo fato de ser antiga, independente de animais ou seres humanos, a ideia da reencarnação em si, ela é muito sólida dentro dessas culturas milenares. Portanto, a ideia da reencarnação é algo que tem que ser considerado como algo a ser visto, de fato, como parte da natureza, e não simplesmente como uma crença isolada. Né? André coloca, né, aqui está o ponto principal da resposta. Se funda na marcha ascendente e na progressão do homem, ou seja, né, não foi samambaia, né? Talvez uma florzinha, né? A samambaia, na verdade a samambaia, né, André, ela é uma das espécies antigas ainda, mais simples que nós temos, né, na evolução dos vegetais, né? Depois você vai virando uma florzinha, depois você vai virando ali uma dormideira, né, uma pteridófila, né? Depois você vai evoluindo até chegar ali num pezinho de maçã e tudo mais. Então vamos lá. Então a ideia da reencarnação, como Kardec chama, pelo fato de ser antiga, merece a nossa consideração, né? Merece a consideração de todas as culturas. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Então, começa aqui Kardec lembrando aquilo que os espíritos já trouxeram, né? Que como o espírito começa? Aquele primeiro ponto onde surge uma criatura, por mais simples que ela seja, quando isso acontece? Como isso acontece? Onde isso acontece? Então, como Kardec coloca para nós, o ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Não é dado ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e o animal. Né? Então, nós entendemos o processo de evolução, alguns entendem que existe essa relação muito mais próxima de progresso e retrocesso do indivíduo na sua evolução entre animais e homens, né? E outros que simplesmente ignoram. Por exemplo, nós tivemos durante muito tempo a crença na sociedade de que os animais não tinham alma. Assim como aqueles que eram escravizados, pelo fato de serem escravos, considerados escravos, na época também eram vistos como seres sem alma. As mulheres foram vistas como seres sem alma. Então, quer dizer, cada cultura tem ali o seu entendimento de acordo, né, com o desenvolvimento do seu intelecto e dos seus valores. Kardec reforça então, segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado, individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Então aqui, ó, segundo uns, é aquela história, ó, vem ali da lagarta, da perereca, do coelho, do cachorro, do cavalo, do animal, do elefante e depois uma pessoa. Existe essa evolução, então segundo alguns. Depois ele continua. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana sem passar pela fieira animal. Aqui já é aquela cultura que o livro Gênesis do Antigo Testamento traz para nós, em que Deus criou os animais e depois ele criou o homem. Né? Criou o homem não, criou o ser humano, né? Tadinha das meninas. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Então aqui ele fala sobre a dignidade do homem, ou seja, o orgulho,
a vaidade, dizendo o homem jamais pode se ver, pode se imaginar como tendo sido uma criatura inferior. Ele é uma criatura divina, uma criatura especial, né? Isso é que Kardec chama de dignidade. Então ele pode dizer o seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente a do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadro humano. Cada espécie constitui, aqui Kardec coloca quadro humano, talvez ele esteja se referindo às espécies inferiores, né? As espécies pré-humanas, né? Porque aqui, na verdade, a gente fala do bípede, né? Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Então a gente vê aqui que é uma ideia também do panteísmo, né? Que ele reencarna, depois ele desencarna, dissolve e volta para o todo universal. Os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Então ele fala que aqui também essa crença de que cada mundo tem a sua própria espécie, tem os seus próprios habitantes. Então o espírito que começa a sua origem, começa a sua jornada aqui no planeta Terra, ele não vai, por exemplo, transmigrar para outros mundos, reencarnando e dando continuidade, formando também parte, sendo parte daquela sociedade. Cada planeta tem o seu mundo. Então Kardec está trazendo aqui o conjunto de ideias que surgem a respeito desse processo evolutivo. Outro tanto não se dá com o homem, com o ser humano. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Né? Ou seja, aqui nós vamos ter aqui uma interrupção. Tem um espaço que separa o homem do animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas, ou seja, simplesmente podemos apenas emitir opiniões, porque não existe nada que traga para nós um fundamento sobre essas questões. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, de seu estado feliz ou desgraçados, de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Então, lembrando que a doutrina naquela época, ela começou a ser trazida para nós com o objetivo de esclarecer sobre a realidade nossa de seres humanos nessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Falar sobre a origem do espírito, né? A grande preocupação era, olha, você é um espírito feliz ou infeliz de acordo com as suas escolhas, a sua inteligência vai evoluindo, os seus valores vão se desenvolvendo. Plantas, animais, qualquer outro tipo de tema, não era o foco, não era ali o objetivo maior da doutrina naquela época. Lembrando que hoje nós estamos até em condições de explorar um pouco mais esses
esses temas, esses reinos inferiores, né? E até mesmo os superiores. Mas naquela época não. Naquela época o espiritismo estava surgindo no meio de religiões já muito bem estabelecidas, em que ele deveria contrariar esses dogmas que eram milenares. E ele segue então. Então, o que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é exatamente a sobrevivência do espírito, como nós vimos. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Né? Ou seja, ele diz para nós que esses temas são interessantes, são importantes para o nosso entendimento, dentro de uma visão científica, trazendo para nós um sentido investigativo, de pesquisa, mas que sabendo disso ou não sabendo disso, isso não muda as necessidades que nós temos que alcançar em termos de evolução. Então é interessante, então atualmente é assim. E como a gente conversou, do século XIX para cá, de 1857 até aqui 2027, por exemplo, nós teremos 170 anos de doutrina. Então, ano que vem, 170 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, estamos com 169 anos. Ou seja, mais de um século e meio. Um século e meio para cá, e lembrando aquilo que Kardec colocaria depois desse período aqui do Livro dos Espíritos, lá no livro A Gênese, que o Espiritismo caminha par a par com a ciência. E aquilo que a ciência apresentar, e claro, estiver ali de acordo com a proposta do Espiritismo, que é entender a natureza espiritual de todas as criaturas, de todos os mundos, né? O Espiritismo assimilaria. Então nós tivemos uma evolução da astronomia, da biologia, da sociologia, das culturas, das ciências que fazem uma análise do comportamento dos seres. Então tudo isso foi evoluindo, trazendo para nós um conhecimento maior, que nos permitiu fazer com que o Espiritismo se aproximasse mais. Ele se estreitasse mais com esses conceitos e apresentasse a sua interpretação a partir da perspectiva espiritual. Se a ciência traz uma visão meramente material, o Espiritismo utiliza essas referências para trazer uma visão espiritual. E a partir de agora também, quanto mais a ciência for progredindo, mais o Espiritismo tem a dizer. Um exemplo claro disso, que nós podemos pensar, e se por acaso nós encontrarmos um objeto voador não identificado que trouxesse um alienígena? O mundo ficaria deslumbrado. Nossa, nós realmente não somos os únicos seres inteligentes do universo. O Espiritismo vai dizer, nós já sabíamos. A pluralidade dos mundos habitados é um conceito absolutamente natural. Aí a ciência vai dizer, nossa, mas os corpos deles são formados com estruturas diferentes. O Espiritismo vai dizer, é natural que seja assim. Cada mundo tem suas características e, portanto, cada organismo é formado com os elementos daquele mundo. Nossa, mas isso, mais aquilo. Nossa, mas eles são inteligentes. É natural que seja assim, o princípio inteligente continua evoluindo em qualquer parte do universo. Então a gente vai percebendo que o Espiritismo vai trazendo essas interpretações para tudo aquilo que a ciência vai apresentando. Então a ciência apresenta, o Espiritismo traz um esclarecimento. Mas quando o Espiritismo traz um conceito, a ciência não é capaz de acompanhar. E por que isso tudo? Porque a ciência se baseia e deve se basear em elementos palpáveis para serem estudados. E questões do mundo espiritual não podem ser submetidas a uma análise dentro da metodologia científica que nós temos hoje. Não dá para você pegar, por exemplo, ali um bisturi, cortar um pedacinho do perispírito e mandar para um laboratório para saber do que ele é feito. Não é possível nós pegarmos aparelhos que nós temos aqui eletrônicos,
telescópios, microscópios, e irmos para o mundo espiritual tentar entender do que ele é feito. Então, o espiritismo consegue interagir com a ciência, mas nem a ciência não consegue sempre interagir com o espiritismo. Porque ela tem que, e não é uma questão negativa, mais uma vez, não existe uma briga entre ciência e espiritismo. Na verdade, a ciência só pode trabalhar com aquilo que é possível para ela perceber. Embora nós tenhamos aqueles que são cientistas, pesquisadores, pessoas que vivem desse conhecimento científico, que na sua arrogância, na sua pretensão, arruma briga com as religiões. Não, porque eu sou um cientista e quem acredita em religião são pessoas de mente muito fracas. Quem está dizendo isso é ele, não é a ciência. A ciência está dizendo, olha, eu não posso ir por esse caminho com vocês porque nós não temos recursos, não temos condições de acompanhar isso que vocês estão falando. Então, essa arrogância, essa briga que existe é das pessoas e não da ciência como sendo uma instituição e o espiritismo como sendo uma instituição. Essas duas instituições convivem muito bem, mas cada uma dentro do seu campo de ação. Lá em cima, né, vamos ver aqui, André tinha colocado, mas se trocarmos de mundo, não absorveremos os fluidos e bases daquele mundo? Sim, sim, porque a organização, a constituição, lembra do sempre, né, André, aqui, quando nós falamos em busca de vida fora do nosso planeta, inicialmente havia aquela preocupação de buscar vida inteligente. Discos voadores, naves interplanetárias e coisa e tal. Aí os cientistas, né, percebendo ali que era muito mais importante não procurar vida inteligente, mas simplesmente procurar vida. O que significa isso? Dentro daquilo que nós entendemos como vida, a partir dos nossos padrões biológicos. A palavra biologia nada mais é do que o estudo da vida. Mas que vida é essa? A vida que ela é formada por código genético, por estruturas celulares, por tecidos, que são estruturas formadas a partir de uma base bastante significativa, uma quantidade significativa de água. Então, o tipo de vida que nós temos aqui, eles estavam procurando fora daqui. E para isso, então, eles procuravam planetas que tivessem semelhança com o nosso. Mas e no caso, por exemplo, de Júpiter, que é um planeta gasoso que tem gases que para nós são destrutivos? Nós não vamos encontrar vida como nós conhecemos em Júpiter. Mas não significa que não tenha vida lá a partir de uma outra constituição. Então eles começaram a procurar simplesmente vida. Se achassem um pequeno micróbio, já seria significativo, porque nós entenderíamos que existe vida fora do nosso planeta. Então essa é que é a visão que a gente coloca. Então quando fala dos fluidos daquele mundo, e da mesma forma a estrutura biológica, a estrutura orgânica que eles têm, também vai ser de acordo com o mundo que eles vivem. O mundo que não tem oxigênio, o mundo que não tem água, mas que tenha seres vivos, ele precisa de outras substâncias, ele tem outra estrutura. Então, tanto os fluidos, como também a própria organização física, vai depender da sua própria constituição. Aquele simbolismo que nós temos no livro Gênesis, que fala que Deus criou o homem do barro, qual é o simbolismo que isso transmite? Que esse barro nada mais é do que a composição dos elementos químicos que tem no nosso planeta físico e que fazem parte do nosso corpo físico. Nós temos ferro, nós temos sódio, nós temos potássio, nós temos um monte de outras substâncias que nós achamos na Terra. Então, quando Deus formou o homem do barro, na verdade o nosso corpo físico nós viemos do pó e do pó voltaremos. Porque a nossa estrutura física, o cálcio, isso, se nós pegarmos ali quais são os elementos químicos que formam o nosso corpo, nós veremos isso tudo presente na natureza. Por isso o simbolismo da Bíblia, né? Agora, você vai num outro mundo, qual que é a composição deles? Depende da composição do mundo. Deixa eu ver aqui. O Braz lembrou, né? É muito profundo esse estudo, né? E veja para aquela época, né? Pois é, naquela época eles estavam ainda descobrindo coisas novas, né? André lembrou também até porque não são palpáveis, né? Então eles precisam de fatos para poder
para poder estudar tudo, porque do contrário, se você não se basear em fatos, você vai se basear em crenças, e a ciência não é crença, a ciência são fatos. Dudu lembrou, né? Possuo o fluido de acordo com o orbe onde estou, né? E quando desdobro, ainda sou espírito emancipado e visito locais que não fazem parte do meu fluido, né? Como pode isso, né? São condições de adaptação do perispírito, né? Então, quando o espírito vai para aquele local, não quer dizer que ele... Porque quando você tem o seu fluido formado a partir desse mundo, significa que você pertence a ele, mas isso não te impede de você ir para outros mundos, que vão te oferecer condições de você estar presente, mas na verdade a sua constituição é daqui. Você é assim, olha, eu sou brasileiro... Só um instantinho, pessoal. Voltei de novo, pessoal. Então aqui, eu sou brasileiro, eu estou com roupa comprada no Brasil, eu fui no shopping ali, comprei ali aquela calça, comprei aquela blusa e fui para a China. Visitei a China, estou com as minhas roupas, depois eu pego e volto para o Brasil. Nada me impede, o que impede o espírito de fazer a visita a outros mundos, a fazer esses passeios a outros mundos, é o apego, é o fato dele estar preso ou não ao mundo onde ele se encontra. Se ele desfruta dessa liberdade, dessas condições, e se ele tem permissão para fazer isso, ele vai, mas ele volta para o seu ponto de origem. Você não deixa de ser, por exemplo, mais um instante, só um instantinho, pessoal. Só estabelecer aqui a nossa conexão. Nós já vamos aqui então. Então nada impede, né, ou melhor, o espírito ele é simplesmente um espírito considerado como sendo um espírito terráqueo. E sendo terráqueo, ele volta para o seu ponto de origem. Né? Bom, então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluindo o nosso trabalho, próximo encontro, então, nós vamos agora entrar das leis morais, que é o terceiro livro aqui do nosso O Livro dos Espíritos. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje.